Aqui a gente tem 25 libras por 10 pés. Multiplicação por 25 vezes. 10 por 100 por 1000 nos faz conta. Uma vez 25, 25. O zero vai para a resposta. Agora, 13 cuidado vezes que nesse 13, aqui, ó. 169. Essa daí também é fácil. 13 vezes 13, 169. 16,9. Conta uma casa decimal. É uma coisa que quebrou minha cabeça há muito tempo foi raiz quadrada de 169. Ah, Pra mim lembrar que era 13, aí nunca mais eu esqueci. é. No caso, pensa assim. Pelo menos é um critério que eu utilizo para não me cair nessas roubadinhas também. 169 está acima de 10, abaixo de Sim, 20. Então, se está acima de 10 e abaixo de 20, então eu vou pegar por 10. Mais um, 11. 11 vezes 11, 121. 121. 12, 144. 13 vezes 13, 169. 169. Eu pego por esse caminho. Vou Entendi. subindo de unidade por Ajuda. unidade. E Então, ajuda mesmo, já ajuda bastante. sem dúvida. Esse aqui, tudo que é trabalho nesse princípio básico aqui, é sempre um Uhum. processo direto. Agora, tem casos que nem a letra Q, que você percebe que a resposta é dada de forma diferente. 6,3 vezes 10 elevado a 5. De onde vem isso? Aí você pode... 56 vezes 25, que dá. Por causa de um monte de zero, ele colocou elevado a 10. A Isso, 10 vezes 10 elevado a 8. Da mesma forma, se o zero estivesse do outro lado, ia ser menos 8. exatamente. Você tem 8,400, então o trabalho, você tem 8,400, Ixi, que travou. multiplica 75. O que eu aconselho também a fazer? Deixa os zeros de lado e trabalha a multiplicação dos números inteiros. Você pega 84 vezes 75. Então você tem lá 5 vezes 4 são 20, sobem 20 vai 2, 2. 42. 42. Abaixo do 2 é a 7 multiplicação por 7. 7 vezes 8, 7 vezes 4, 28. subiu 2. 7 vezes 8, 56. Com 2, 56. 58. faz a soma agora. 0, 2, 0. 10. 10, Vai sobe 1. 1. 4 e 8, 12. 13. Com mais 1, 13. 3. Subiu. Vai 1. Então você tem 6. 6.300. Então você tem lá Só que tem trabalho, aqueles dois zeros. 6.300. Os dois zeros que a gente tem aqui, traz para a resposta. Aí você tem 630 mil libras Eu pés. posso. Dá para colocar W é igual a 6,3 vezes 10. 2, 4, Aí, 5 zeros. isso. Aqui você puxa 63, faz parte que faz parte da notação científica, vezes 10. Então você Então está dá colocando 4. notação científica aqui. O que Tá. acontece? O número tem que ser, o número está na notação científica, esse número tem que ser maior ou igual a 1. Esse mesmo número tem que ser menor que a base 10. Então, quer dizer, eu vou 10. trabalhar com os números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9. Não pode passar disso. Então, Tá. aqui, eu olho, eu tenho 63. É maior que 1. Correto. Primeira condição está obedecida. Só que 63 é muito maior que 10. Então, ele desobedece a segunda condição. O que eu vou fazer, então? Entre o 6 e o 3, eu coloco o ponto de separação. Vou lá na Que dá resposta em vezes 5. cima, também coloco o ponto lá em cima. Entre o 6 e o 3 está separado. Então, depois do ponto, quantas casas ficaram? 1, 2, 3, 5. 4, 5. Como essas casas apareceram espontaneamente, então aqui eu tenho 5 que é positivo. Não tenho 5 negativo. Quando que ele é Só, negativo? Quando ele só se aparece o número fosse do forçado. outro lado. Isso. Quando aparece negativo, quando ele aparece forçado. Então eu tenho isso aqui, FT,
FTLB. Se você fala assim, mas qual resposta é a certa? As duas são certas. As duas estão corretas. Não tem Tá. uma que não seja correta nesse caso. Se eu deixar 630 mil FTLB, correto. Se eu deixar 6,3 vezes 10 elevado a 5 FTLB, correto também. Perfeito. Tá? Uhum. Que nem acontece na letra T aqui, ó. Na letra Também é a T. mesma situação. 95 vezes 74, você vai ter 703. Que se aparecer 7,03, é porque a multiplicação de 95 por 74 vai me dar aquele valor. Os 3 zeros que Vezes 10 apareceram aqui. ali, eu jogo lá atrás. Então, eu vou ter, vai dar mais que isso daí. 7,03 vezes 10 elevado a 6. Então, eu só vou pôr a multiplicação dele aqui. 74 vezes 95. Como aqui embaixo não vou ter espaço, eu vou multiplicar aqui e vou colocar aquele do lado. 5 vezes 4, 20, 20. sobe 2. 5 vezes 7, 35, com 35 vezes 2, 7. 370. aí eu vou pegar o 9. 9 vezes 4, 36. 18, 36. Sobe Vai 3. 3. 9 vezes 7, 63, com 3, 66. 66. Somando, dá 0. 7, 6, 13, 13, vai vai 1. 1. 3, 6, 10. 9, mais um 10. Sobe 1. Vai 1, 7. Então dá Só 7.030. aí tem tem os 3 zeros aí. Joga os 3 zeros aqui. E aí você faz a condição. 703 vezes 10. Aí por que 2, apareceu? 4, 6. Aí você pega aqui, separa com o ponto. Aí você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tudo bem? Sim? Perfector. Essa aqui parece tão grande, tão escandalosa, mas olha o tamanho que ela fica. Fica Essa minúsculo. aqui, você faz 5 vezes 11, 55. Você já tem ali 4 zeros com 2 zeros, são 6. 6, 7. E aí você separa o primeiro 5 do segundo elemento 5, Mais um 7. fica 7. 7 casas. Aqui já está calculando a força, ou melhor, o trabalho, quando a força faz aquele ângulo beta. E Aí você vai assim, cosseno de agora, beta. danou-se. Agora vê bem o que acontece. O que eu falei para vocês quando a gente viu essa situação? Quando acontece essa situação, o que ocorre? O cosseno tem que ser dado. Então você vê, todos eles vão aparecer o cosseno, certo? Todos eles têm Sim. cosseno. Então aí você vai, bom, já que eu tenho o cosseno, não tenho que calcular. Eu não tenho que lembrar daquela bendita tabela. Então eu vou pegar aqui e vou trabalhar a condição. Eu tenho 40 vezes 30 vezes 0,87. Como ele veio com as duas casas decimais, eu tenho que trabalhar com as duas casas decimais. Eu não posso arredondar. Aí Mata então ele. temos 40 vezes 30 vezes 0,87. 40 O que vezes 30 dá ocorre? 1.200. Sim, Vezes 1.200. 0,87. Isso. O que você pode E dá fazer esse. também? 0 e o 0, corta o 0 ponto, que simboliza a formação decimal. Também. Que aí você já elimina uma passagem. Aí fica 4 vezes 3 vezes 87. Isso. Que vai finalizar nessa resposta. 1.044 libras-pés. Dá 12 vezes 87. Isso. Que aí dá nesse resultado enorme. É, só 1.044. É. É um número pequeno. É. Aí, para você comprovar isso, você tem lá 87 vezes Vezes 12. 12.
2 vezes 7, 14. Sobe 1, 14 vai 1, 16, 16, 17. 17. Uma vez qualquer número é o próprio número. 7, 8. Somando 4 e 0, 4. 4, 7, 7, 14. 14. Sobe Vai 1, 10. Pronto. 1044. Você vai ter 1044 libras pés. Esse aqui que tem meio, é interessante trabalhar com ele. A gente fazer o trabalhinho com ele. Pelo seguinte. Você pega aí o trabalho, 80 vezes 1,5 1,5 vezes. meio. Eu Quando posso você... matar esse zero com ou 15 ou do meio. Isso. A dica que eu dou aqui para facilitar é o seguinte. Esse aqui a gente lê como quem? Meio. Então eu posso fazer metade de 1,5, dá também. Só que dá dor Dá de cabeça. 70,5. Vai dar Dá dor de vai dar cabeça. 7,5. 7,5 vezes 8 é pior para fazer. Vai dar 0,75, vai ficar grande. Então o que eu faço? Metade de 80, quanto que dá? 40. 40. Vezes 1,5. Aí eu posso matar vezes esse zero mata e o colocar zero 15. e conta 15 aqui. 15 vezes 4 dá 60. Pronto. FTLB. Realmente ficou mais fácil. Você faz a metade do número que é maior É, e você tem um trabalho. Deixa eu ver se tem um... ficou bem mais fácil. Quando o meio aparece, o número é... Ai, só tem aquele lá mesmo. Mas toda vez que aparecer assim, já facilita. Que nem esse aqui. Você tem que o cosseno é de 0. Cosseno de 0 vale 1. Então, cosseno de 0 graus. Isso quer dizer, ele voltou ao princípio lá. Voltou a esse primeiro aqui. Como ele voltou nesse primeiro? Porque o 0 graus, ele está em quem? Linha reta, paralela com o chão. Então, aqui você tem que a força, 900 libras. Ela está com cosseno igual a 0 grau. Isso quer dizer, está paralela à linha do deslocamento. Então, tem 900, 0,7 vezes 1. Esse daí, para facilitar, dá para colocar 9 vezes 7, 63. Desce um zero, Exatamente. 630. Fechou. Isso quer Mata dizer... na resposta também. O 1 aqui está apenas para encher linguiça. O 0,7, 70% de 900. 630. 630. Esse daqui, metade de 8, fica mais fácil. Você faz a metade de 8, vai dar 4 vezes 2 vai dar 8. 4 vezes 2, 8. Ou a metade de 2 vai dar 1. 1 elemento neutro, sobra 8. Tá, Certo? O de baixo dá para multiplicar os dois, que dá 144, metade de 144, 72. Isso. Se você quiser também fazer metade de 12, vai dar 6. 6 vezes 12, 72. Tá fácil? Tá, sim. Ah, tem um número grande aqui sim. Aí. Não é tão grande, mas já é meio grandinho. Você pode fazer 98. Metade de 14 ou a metade de 7. 98. Aí você pode escolher. Tá. 54. 54 vezes 14. A metade de 98 vai te dar 49. 49, isso. 49 é mais fácil fazer 14. É mais fácil fazer 98 vezes 7. Sim. O A resultado tabuada vai mais... ficar muito menor. Com certeza. O cálculo é bem mais tranquilo. 686. Bem mais fácil. A chance de errar é bem menos. Com certeza. Bem mais tranquilo aqui. Fazer a metade aí de 14, o resultado multiplica 98. Já o 19 é bem simplesinho. Calcular a área é uma força aplicada numa área A, exercendo uma pressão P. Aqui ele está pedindo calcular a pressão.
F dividido por A. Exato. Corta aqui o zero com o zero de baixo. Fica 80 por 80 5. dividido por 5 dá 16. Isso. A quinta 50 parte de dá 80. 10. 40 dá 30 dá 6. Exatamente. Você 16. pensar aqui, ó. 5 vezes 10, 50. 5 50 vezes 6 dá vai dar 30. 50 com 30 dá 80. 16. A de baixo aí, Essa aqui metade. é igual àquela que nós fizemos anteriormente. É, 50 pega. por 2,5. Some com essa vírgula por um minutinho. 25 dividido por 50 dá 2, baixo 0, 20. Isso. Ou some com 0, ou dali 5 dividido por 2,5 dá 2, baixo 0, 20. É. Que aí nessa condição entra que nem que a gente já fez aquele um lá de cima. Sim, e lá de cima. Isso 50 mesmo. vezes 10 por 2,5 vezes 10. Que aqui vai ficar 500 por 25. Aí você separa 50 por 25, vai te dar 2. Com 0, 20. É. Aqui, essas vírgulas, não é para vocês ficarem com medo, não. Essas vírgulas separam milhar. O ponto é que separa decimal. Então, nessas condições aqui, vocês não têm nenhum. Tem um aqui que é decimal só, que é a letra O. Aqui Tá. eu não estou vendo a resposta. Então, aqui você tem os 450 vezes 305,6. Como eu tenho 6. zero aqui, vai sumir o ponto lá. 45 vezes 3.056. Que dá uma continha enorme que vai dar 137.520. Isso. Que é o valor que está na resposta. É que minha tela é tão boazinha que ela fica bem em cima dos negócios aí. Assim que é bom. Você vai ter 45 vezes 3.056. Que aí você sumiu o ponto e sumiu com zero daqui. Sem problema. Vai dar 30. 30, Sobe 3. 25, 28. 28. Subiu 2. 5 vezes 0 é 0. Mais 2, 0, 2, 2. 5 vezes 15. 3, 15. Vai somar. 4 vezes 6, 24. 24. Subiu Vai 2. 2. 4 vezes 20, 5, 20. 22. 22. Subiu Vai 2. 2. 4 vezes 0 é 0. Com 2, 2. 2. 4 vezes 3, 12. 12. Somando dá 0. 0, 12 12. sobe 1. 1, 3 5. e 2, 5. 5 e 2, 5, 2, 7. 1 e 2 2, e 1, 3. 3 e 1. 1. Então aqui, como você já sumiu com ponto com 0, 137.520. Como ele quer saber aí a força, isso aqui é E B. libras. Isso mesmo, A de baixo é a mesma coisa. É. Aqui quer 108. saber a área. 36, 72. A letra P aqui. Vai ter 108, isso mesmo. Aí aqui você some com ponto, de novo, você vai multiplicar por 10. Ou você faz 72 por 36, vai te dar 2. O ponto 2, desaparece e 10 por acrescenta 0. 0. Pronto. Dá Essa então certinho também, aqui não perde é muito mamão tempo. com açúcar, essa. 40 dividido por 20. Essa aqui é 200 mamão com açúcar. por 40. Some com 0, some enquanto 0. 20 dividido por 4 dá 5. Isso. Aqui você já tem a energia potencial. Energia potencial gravitacional. É peso Vezes vezes a altura. Então é só você altura. multiplicar os elementos. 15 vezes 3, que dá 45. 9 vezes 4, 9, 18. 36, 360. 47 vezes 25. 1175. É isso aí. De baixo é fácil. Esse aqui é tranquilo. Agora, esse daqui também é tranquilo. Só o número dá um Não pouquinho mais alto. difícil.
o que que você faz? Você foge dessa condição de números aí. Você pega Pega 85 85 vezes 8. vezes 8 Dá aqui. 40, vai 4, 64, desce 4, 68. 680. Tem 2, Aí você 3, conta. 4, 5, 6, 7. Tem 6 8 zeros números. ali. Você acrescenta os 6 zeros aqui. É. Aí você fala, não, esse número está muito gigante demais para trabalhar com ele. Separa. 68 6,8 vezes 10. vezes Aí 10, aí você conta o conta do zero. 8 até o último zero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por que que eu vou contar do 8 até o último zero? Porque eu aqui vou ter 6,8. 8 vezes 10 elevado à oitava. Isso. FTLB. Por que FTLB? Trabalho e energia são as mesmas, têm a mesma unidade de medida. São em joule. Tá. Ou no caso aqui, FTLB. Todos eles é a mesma coisa. Mesma situação. Aqui você tem 21. Determine a potência da máquina para içar o motor, aplicando uma força no instante de tempo t, para percorrer a distância vertical d. Então, essa potência já tem lá que é a força vezes o deslocamento dividido pelo tempo. Lembrando, o tempo não precisa ser transformado. Se vier em minutos, termina em minutos. Se vier em segundos, Tá. termina em segundos. Segundos. Então, aqui eu tenho força de 7.400 libras, trabalhando com um Dividido deslocamento de por 35 dividido 5. por 40. Então, temos aí essa condição aqui. Mata 0, mata 0. Fica 740 vezes 35. Isso. Tem 740 vezes 35, Não dividido dá nem para por dividir por 4. 4. Diz a lenda da matemática que se eu tiver um número cujos dois algarismos sejam zero, dois zeros, ou os dois números formem um múltiplo de 4, o número é divisível por 4. Você pode testar a Não entendi, brincadeira. professor. Você pode repetir? Não Exato. entendi. O critério de divisibilidade diz o seguinte: se o número termina com dois algarismos zeros, ou Então, com 40. dois números que formem um múltiplo de 4, esse número todo é divisível por 4. O que eu posso fazer Tá. então? Eu pego 740 e tento dividir por Dividido por 4. 4. O 7, Dá por 1, uma vez, sobra sobra 3. 3. Abaixa 4. Por 4. 34 vai dar 8, mais perto 8, de sobra 32, 2. sobra 2. 20. Dá 5. Então deu 185. Por E aí então você vai vezes pegar 185 e multiplicar por 35. Sem medo Caramba, de ser feliz. deu Isso é certinho mesmo. chamado, isso aqui é chamado, essa condição aqui, de critério Cortou. de divisibilidade. No critério de divisibilidade, se eu pegar, eu vou olhar no, como o divisor é 4, eu vou olhar os dois últimos algarismos que formam o número. Se Querendo ou não, é termina divisível. em dois zeros ou em dois números seja divisível por 4, então todo o número é divisível por 4. Tá. Por exemplo, o ano Tem... bissexto. O ano bissexto é de 4 em 4 anos. Então, se eu Tá. pegar lá 2016, por que ele é bissexto? Porque os dois últimos algarismos formam um múltiplo de 4, que é o 16. Então, Entendi. 2016 é múltiplo de 4. E se eu pegar um número, chutar um número qualquer aqui. Não precisa nem muito longe. Pega esse número 1044. Olha os dois últimos algarismos. Os dois últimos algarismos 44. formam um múltiplo de 4. Se você dividir
1044 por 4 tem um valor exato, uma conta exata. Tá. Entendi. Acaba ajudando. Já ajuda bem. Já está dando aqui que já está. Faltam 10 minutos para terminar. Eita, que aula que passa rápido. Não é nem para fazer umas brincadeiras. Só tem 363 brincadeiras, pô. Tem que ficar pulando, senão não dá para brincar. Então não consegue. É. Que nem aqui, a gente trabalhou a potência utilizando os elementos em minutos. O que acontece agora embaixo? Recordando aqui. Você vai ter libras pés por minuto. Mas por quê? Minuto. Porque F vezes D é trabalho. Trabalho é quem? Libras pés. Certo? Uhum. E aí, no caso, a potência está trabalhando por tempo. Então, é libras pés por minuto. Minuto. E aqui você tem embaixo a condição seguinte aqui. Nessa temos esses valores. 3.600 libras multiplicado por 50 pés dividido por 15 segundos. 15. Então, o que ocorre aqui? O mesmo caso que a gente fez lá em cima. Você tem 3.600 vezes 50 dividido por 15. Eu posso pegar o 5 e dividir o 15, que dá 3, e lá em cima 1. Não vai dar certo, não. Não. Se fosse 45, dava. Então. Não dá. Mas você pode pensar no 15 e o 3.600. Dá também. Como é que você pode pensar nisso? Não é multiplicação aqui? Transfere os dois zeros para lá. Forma 5.000. Trabalha 36 e o 15. Pensa só no 36 e no 15. Você pode pensar assim, eu sou meio doido, né? E dá 3. Transfere os zeros para o outro lado. Dá 2,5. É isso? Você pega o 36, são 3.600 vezes 50 por 15. Olha a jogada. Você pega o 15 e o 36. Os dois números são divisíveis por 3. Por quê? 36 está na tabuada do 3. 3 vezes, e o 15 está na tabuada do 3. Como é que eu vou fazer isso aqui? Tá. Divide por 3. Nós teremos 12. Divide por 3. Embaixo, nós teremos 5. 5. Olha só que coisa linda que ficou. Caramba! Dividiu por 3, que 36 é múltiplo de 3. Dividiu por 3, que o 15 é múltiplo de 3. Ficou 15 e o 12. Só que aqui, o 12 não ficou sozinho. Ele ficou acompanhado dos dois zeros. 200. O que acontece aqui? 50 é múltiplo de 5. 50 sendo múltiplo de 5, você divide ele por 5. Dá 10. E aqui ficou 1. Então você tem 10 vezes 1.200. Ficou bonita a conta. Ficou. Uma vez qualquer número é o próprio número. Qualquer número mais 0. O zero dele, 12.000. Aí você tem libras pés. Por minuto. Por segundo. Porque aí os 15 eram segundos. São os segundos. Então você tem 3.600 vezes 50 dividido por 15. Você vai ter uma potência de 12.000 libras pés por segundo. É igual de baixo, então. Isso. 12.600 por 90 segundos. Dá para dividir o 90 por 30? Perfeito. E depois mas sobrar o 90 está embaixo. 30... Oi? Cuidado que o 90 está embaixo. Tira o zero do 300, forma 30. Tira o zero do 90, fica 9. O 30 e o 9
São múltiplos de 3. 12. De 3 e o 12 também é múltiplo de 3. Isso. 126 vai ser múltiplo de 3. Então, recordando a Aí o brincadeirinha aqui. 30, corta 0, dá 2 lá em cima, sobra... 12.600, 300. Não, dá 3 embaixo, na verdade. Aqui, então, vai ficar. Cortou o zero daqui com o zero daqui. Você já tirou 2 números grandes da jogada. Ficou um número grande ainda, mas tudo bem. O 30 e o 9 são divisíveis por 3. Então, Por 3, dividindo os por dois. 3, ficamos Dá com 10 em 10. cima e dá 3 embaixo. Dividiu por 3. Ficou 3. E o 12 é 126. dividido por 3. Então dá 42. O Certo? 12? O 12 Isso 3 mesmo. dividido por 12, 4. Isso. Aí os 6 dividido por 3, 2. 42. Isso. 42. E aí você Os tem dois lá. zeros. Aqui ficou 42. Com quantos zeros? 1, 2, com 0 do Mais um 10. 3. Aí você tem libras pés por segundo. Segundo. Isso daí também tava Tá suave. fácil que eu entendi. Suave. Outros meios de resolver? Existe. Você pega o 3, multiplica por 126. Você vai ter 378, divide por 9 e você vai ter 42. Aí você vai contar a sobra dos zeros que sobrar, que fica aqui. Não vai ter problema. Entendi. Tem que tentar fazer o jeito mais simples de fazer e um jeito não Que seja trave sua repetido. cabeça também. Com certeza. Sim. Esse aqui deu número decimal. Mas por que que deu número decimal nesse daqui? Porque Qual que você tá identificou o falando? seguinte aqui, ó. 20.500 por 250 sobre 80. Quando Tá. foi montar essa lógica aqui, era para 80 ser em cima, não ser embaixo. Mas na hora da digitação foi errado. Entendi. Então eu tenho 20.500 vezes 250 por 80. O que Dividido vai por me 80. dar de trabalho aqui? Eu vou cortar o zero de cima, do Que 250, dá 25. por o zero aqui. Como nenhum dos números vai ser divisível por 80, então o que eu vou carregar? Eu vou pegar, E fazer a multiplicação que sobrar e vou dividir normal. esse 80 dá para dividir por 4. Uhum. Mas não dá em cima. Não, isso que não. Lembra que Travei a em cabeça aqui. cima você termina em 2 zeros, então pode ser divisível É, por 4 sim. tá. Você tem Mas não dá dos. 20.500. É, Você dá uma vai dar simplificada número legal. quebradinho. É, Todo jeito vai dar um número quebrado, mas já vai é. facilitar. Agora, esse bloco 22, ele está trabalhando no móvel, a velocidade do móvel que percorre o espaço S, num certo intervalo de tempo. Então, essa formulinha da velocidade. O que acontece Tá. agora? Eu tenho aqui a condição. Se é o tempo em horas, termina em horas. 100 minutos, termina em minutos. 100 segundos, termina em segundos. Ah, mas existe milhas por segundo? Existe. Se não fosse permitida essa junção de unidade, o foguete não poderia chegar, subir tão alto. Então aí você tem lá Tá. 30 dividido por 3 vai dar 10 É isso. milhas por hora. Você tem 8 por 1,6. Dividindo 80 por 16 vai dar 5. Quer dizer que 8 dividido por 1,6 também dá 5. Certo? Certo? E aqui vai na mesma sequência. 60 por 5 deu 12. 12. 12 vezes 5, 60. Isso. Gente, falta menos de um minuto. Já vai dar de novo. O tempo tá Tá passando muito voando. rápido. E olha que eu,